Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Acredita-se que todo brasileiro decente está satisfeito com a Operação Lava Jato, que, mesmo sofrendo pressão do governo, está colocando muita gente poderosa na cadeia e os mantendo lá. Espera-se que não apenas o juiz Sérgio Moro, mas todo cidadão de bem contribua para colocar mais corruptos na cadeia, pelo menos denunciando. Este é o comentário de hoje do Alamar Regis. Eu também acho que o povo deveria contribuir para botar na cadeia o maior número possível de políticos ladrões. Se possível, todos os corruptos e os safados, para que a corrupção deixe de existir na vida política nacional. Mas como o povo deve contribuir? De qual maneira? Observando, fotografando, filmando e documentando o máximo que puder as atitudes de todos os políticos das suas regiões e mandando para as redes de televisão, como muita gente já anda fazendo. Tenho certeza de que muitos ouvintes aqui estão assistindo o Fantástico da Globo todo domingo, fazendo reportagens em aquelas cidades do interior do Brasil, mostrando um prefeito ladrão, um secretário ladrão, como aconteceu com aquela sem vergonha daquela loira descarada lá no interior do Maranhão, que foi presa por roubar muito e ainda esnobar, mas infelizmente já foi solta. Não há dificuldade nenhuma em começar a perceber como é que existe evidências de roubos em uma prefeitura de uma cidade, já que a grande maioria dos habitantes do município não é cega, costuma andar pela cidade o tempo todo e pode ter noção de cálculos. Basta que todo mundo comece a exercer a sua capacidade de observação e de investigação. Mas repito, como disse em comentário anterior, não estou falando em investigação policial. Estou falando em investigação comum que qualquer pessoa pode fazer, independente de ser polícia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando um pai começa a desconfiar que o filho está consumindo drogas, besta é aquele que tenta tapar o sol com a peneira e fica se enganando, achando que isso só acontece com os filhos dos outros, com o dele não. Mas quando ele é realista e possui bom senso, é claro que não vai logo baixando o cacete no menino apenas por achar. Ele tem que constatar, e isto só se consegue através de investigação mesmo sem ser policial. Primeira coisa, bisbilhotar o quarto do menino quando ele não estiver em casa, abrindo todas as gavetas, olhando por tudo quanto é buraco onde ele possa guardar alguma coisa, metendo a mão nos bolsos de todas as calças, levantando o colchão, olhando atrás do guarda-roupas, na portinha do forro, se a casa tiver forro, olhar os contatos dele no celular e nas redes sociais sempre que possível. Enfim, olhar em tudo quanto é canto. Procurar seguir o moleque discretamente é também uma das coisas que devem ser feitas. Isto é investigação. Quando o jovem começa a brigar dentro de casa e fazer escândalos, esculhambar com todo mundo, muito irritado e nervoso porque alguém mexeu no seu quarto, pode ter certeza de que alguma coisa errada existe, pois quem não deve não teme. O mesmo as pessoas devem fazer em relação aos políticos. Se o seu prefeito se aborrecer porque um cidadão ou um grupo lhe pede prestação de contas, pergunta onde e quando foi aplicado o dinheiro público do município, com certeza há safadeza naquela administração. Ele tem culpa no cartório. Eu tenho certeza de que se você não sabe como era o padrão de vida do prefeito antes dele assumir a prefeitura, como era a casa que ele morava, que tipo de carro ele tinha, se a mulher e os filhos tinham carro ou não, com certeza milhares de pessoas outras nessa cidade sabem muito bem porque o conheceram antes. De repente, ele aparece andando em carrões, a sua casa que era simples foi transformada numa mansão, sua mulher tem carro, seus filhos têm carro, sua amante tem carro, o que antes não existia. Passa a ser dono de um monte de coisas na cidade ou no interior, passou a fazer muitas viagens de avião, inclusive para o exterior, coisa que ele não fazia antes. Com certeza ele está envolvido em safadeza, ele está roubando.
Eu não falo isso só em relação ao titular da administração pública do município, no caso, o prefeito. Falo também em relação a secretários de obra, de saúde, de finanças, enfim, todos eles que também metem a mão e ficam ricos de uma hora para outra. Há muitos casos de municípios que têm prefeitos honestos, mas alguns dos seus secretários metem a mão, roubando para valer. É para investigar todo mundo, ficar de olho em todo mundo. Você tem celular que filma tudo. A coisa mais fácil hoje é colocar uma câmera escondida em algum lugar. Somente com a participação de todos, os bandidos vão para a cadeia e o país toma jeito. Fica por aqui a primeira edição da semana do Jornal Rádio Fatos. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, terça-feira, neste mesmo horário, com novas informações para você. Uma ótima semana e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.